Sem dúvida que há ganho, nomeadamente do ponto de vista do bem-estar e do ponto de vista das condições materiais de vida, sem qualquer dúvida disso, não é? Nós temos muito mais coisas à disposição, muito mais suportes e facilidades tecnológicas, muito mais possibilidades de consumo, muito mais possibilidades de criação de riqueza, etc., sem dúvida nenhuma. Também temos um conhecimento que se desenvolveu imenso do ponto de vista essencialmente disciplinar, ou seja, por áreas temáticas de conhecimento, nomeadamente do ponto de vista social, do ponto de vista do agravamento das desigualdades, por exemplo, do surgimento de novas formas de pobreza e exclusão social, para além daquelas clássicas que já vinham da Idade Média, hoje temos formas mais sofisticadas e mais difíceis de enfrentar e resolver de pobreza e exclusão social. E eu acrescentaria até de exclusão psicossocial. Temos novos problemas ao nível comportamental e psicológico que foram criados pelo stress ligados a uma sociedade que se concentrou demasiado no bem-estar material e, enfim, alguns resultados à volta disso. Mas, portanto, do ponto de vista social, mas do ponto de vista ambiental, que é o outro grande reverso da medalha, sobretudo, contribuímos para criar um processo de destruição massiva da vida no planeta, que faz com que hoje estejamos à beira da catástrofe, de vários pontos de vista, não é? Do ponto de vista climático, do ponto de vista da biodiversidade, do ponto de vista da questão dos lixos, etc., etc., de facto, à beira da catástrofe, e eu não sei se a geração que vem a seguir vai ter condições, digamos, minimamente sustentáveis de vida como nós ainda temos, mas no limite. Mas, além disso, houve outros inconvenientes, para além destes ambientais e sociais, que já são muito amplos e muito graves e muito à beira da catástrofe, como eu já disse. Por exemplo, perdemos a possibilidade de termos da diversidade da cultura uma riqueza, porque tendemos a homogeneizar culturas, tendemos a ficar intolerantes à diversidade cultural, tendemos para a arrogância cultural e, com isso, massificamos o mundo desse ponto de vista e tornámos-nos incapazes de retirar a riqueza que tem a diversidade cultural que existe no mundo. A diversidade cultural, como a diversidade ambiental, aliás, como a diversidade social, que não é a mesma coisa que desigualdade, como é evidente, como a diversidade política, etc. Portanto, e a diversidade, em si, a todos os níveis, é um fator de vida. Quando nós perdemos a diversidade, caminhamos para a morte, genericamente falando. Compare-se, por exemplo, eu uso muito esta comparação nas minhas aulas, um ecossistema de eucaliptos, não é? Que é uma espécie que cresce rapidamente, mas que exige muito do seu ambiente, capta praticamente todos os recursos e, portanto, é quase intolerante à existência de outras espécies. Não é? Comparemos esse ecossistema, movamos a um eucaliptal e depois a seguir, eu fiz isso com um dos meus já, visitemos aqueles quase raros ecossistemas que ainda existem, originais, digamos assim. Por exemplo, em algumas zonas dos Jerez, transmontano sobretudo, na Mata da Margaraça, na zona de Arganil, por exemplo, e comparemos o ecossistema e vejamos quão diferente é a diversidade de vida num comparado com a pobreza de vida no outro. Portanto, nós matamos a diversidade em nome de quê? Em nome da produtividade, em nome do produtivismo, em nome da construção da riqueza material. Por outro lado, se construímos conhecimento, é verdade, perdemos o conhecimento abrangente, porque ganhámos no conhecimento especializado, que era aquele que era requerido para a atividade da eficiência económica, da eficiência da produção. O conhecimento, digamos assim, por setores, o conhecimento em cadeia, o conhecimento especializado. Perdemos o conhecimento generalizado, perdemos um Leonardo da Vinci, que sabia um pouco de tudo, não é? Perdemos a visão sistémica das coisas. Não é? Estamos agora a recuperar, felizmente, desse ponto de vista. O que significa que eu não tenho nada a certeza que o balanço seja positivo. E porquê é que não tenho a certeza? Porque estamos precisamente à beira de perder o planeta, perder a nossa sustentabilidade como vida humana, como espécie humana. E esse, para mim, digamos que é o indicador mais preocupante do balanço final deste processo. Portanto, eu suspeito por esta iminência da catástrofe, que estas vantagens que tivemos nestes 200 anos foram superadas pelas desvantagens
que provocámos a vários níveis. É de facto um desafio imenso, um desafio enorme que não vai ser fácil de ser superado, de ser enfrentado, provavelmente. Eu penso que uma parte das respostas virão de mudanças de comportamento, que são sempre lentas, mas que já estão a ocorrer. Nós hoje já temos novas gerações que pensam de maneira diferente algumas dessas coisas, a relação com o ambiente, por exemplo, mesmo a relação com a cultura, mesmo o tipo de economia que temos, por exemplo. Portanto, eu acho que há mudanças que vão vir, as mudanças vão ter que vir de vários lados ao mesmo tempo. Portanto, não é possível que estas mudanças ocorram só de um lado. Mas algumas mudanças têm que vir, mudanças de comportamento que são mais micro, que não são individuais, mas também são coletivas, não é? São a nível de grupos, de comunidades, digamos, de pequenas dimensões geográficas, que são mais, por isso mesmo, de baixo para cima, não é? Conjugadas com mudanças que têm que ser operadas ao nível sistémico, portanto, ao nível das políticas e ao nível das orientações gerais, portanto, mais macro, mais globais. Eu já agora, nas mudanças de comportamentos, punha não só as individuais, mas as organizacionais também, nomeadamente das empresas, mas já lá vamos a esse ponto. Portanto, mudanças a esse nível, mudanças a nível mais macro, mais sistémico, mais ao nível das políticas, mais ao nível das orientações estratégicas, e essas terão que vir dos governos, e terão que vir da ONU e da escala transnacional e, digamos, ao nível também mundial. E depois, mudanças científicas do conhecimento, não é? A percepção do que é que estamos a viver também tem que ser fundamentada em novos conceitos, em novas referências do ponto de vista do conhecimento. E há algumas coisas que já estão a acontecer aí, mesmo a utilização mais generalizada do conceito de ecossistema, por exemplo, mesmo ao nível da economia, o surgimento de novos conceitos, a meu ver, ainda é muito incompletos, da economia circular, por exemplo, da economia de partilha, etc., já indiciam que os conceitos que nós estávamos habituados a ter não servem e precisamos de novos conceitos para fazer face a estes novos desafios. Precisamos também de novas tecnologias que aproveitem melhor os recursos e que sejam menos perversos do ponto de vista dos efeitos sociais e ambientais. Porque algumas das tecnologias que nós tivemos no passado aproveitaram melhor os recursos, foram mais eficientes, mas foram menos benévolos do ponto de vista social e ambiental. Não é? Em alguns casos até foram o contrário, não é disso. Apesar de terem sido eficientes do ponto de vista tecnológico e poderem aumentar muito a produção e tornar mais possível chegarmos a formas de consumo que não tínhamos anteriormente. Não vai ser possível isso. Ou seja, nós precisamos de tecnologias que também sejam positivas social e ambientalmente e não apenas positivas economicamente, como foram no passado. E, portanto, nós precisamos destes 4 tipos de mudanças, a estes 4 tipos, e que elas sejam convergentes, não é? Que significa, digamos, que vão todas no mesmo sentido ou se completam. Isto não vai ser fácil, não é? Porque é preciso mudar muita coisa ao mesmo tempo. Contudo, há mudanças que já estão a ocorrer e, contudo, desse ponto de vista, já temos práticas que indiciam caminhos a seguir, não é? Nós pensámos muito, durante o período industrial, das relações industriais até aqui, e sobretudo no século XX, pensámos muito na dicotomia Estado-mercado, público-privado. Foi tudo neste binómio, o que era fora deste binómio tinha pouca importância. E foi exatamente isto que deu origem aos 2 grandes quadros ideológicos do século XX, né? Capitalismo e socialismo. Aliás, pela mesma ordem, socialismo e capitalismo. Claramente, estes dois, este modelo do século XX não serve para o século XXI. Não serve para, tanto o capitalismo como o socialismo, desse ponto de vista, foram incapazes de abordar e de resolver os desafios que tiveram pela frente a estes vários níveis. Não é? Capitalismo e socialismo foram ambos destruidores do ponto de vista ambiental, foram ambos de formas diferentes, provocadores de formas sociais ineficientes e suficientes, sobretudo. Não é? Mesmo o socialismo teve uma aposta social forte. Foram, do ponto de vista económico, aparentemente, o capitalismo foi mais bem sucedido que o socialismo, mas não foi capaz de conjugar isto com, para já, reconhecer outras formas económicas que não as clássicas, não é? E depois conjugar isso com os efeitos aos outros vários níveis, não é? Ambos tiveram avanços tecnológicos extraordinários, muito marcados pela luta que travaram do ponto de vista da guerra das estrelas e do ponto de vista dos avanços militares, mas foi por isso, não é? Primeiro, porque a economia circular é incompleta, ou seja, aborda a questão dos recursos
e da reutilização e de uma nova forma de aproveitamento da economia, mas, por exemplo, não integra as questões sociais, culturais, etc. Nós precisamos de um conceito de economia que seja substantivo, ou seja, de certa maneira, que seja holístico, de certa maneira que vá ainda mais longe daquilo que o Michael Porter chamava o shared value, ou seja, o valor partilhado, não é? Ele já introduz aquelas que são as 3 dimensões clássicas do desenvolvimento sustentável e que muitos empresários hoje já reconhecem: a económica, a social e a ambiental. E depois alguns acrescentam a governance, portanto, a parte da gestão, da dimensão política interna, digamos assim. Não chega claramente. Por isso é que os conceitos de economia circular e o conceito de economia de partilha são insuficientes, porque não vão tão longe quanto toda a dimensão que precisamos hoje da mudança. Eu proponho, em coisas que tenho escrito, que o conceito de desenvolvimento sustentável tenha 8 dimensões e não apenas 3. Alguns colegas diziam-me: tu és louco, 3 é tão difícil de realizar, 8 então é impossível, é uma utopia. Pois, o problema é que 8 é a realidade, o 3 não é a realidade. Como é que nós podemos sustentar uma sociedade apenas conjugando uma dimensão de criação de riqueza, do ponto de vista económico, preocupações de coesão social e preocupações de proteção ambiental? Não chega. Porque onde é que está a dimensão cultural? Que é um dos desafios atuais, e se nós não o resolvemos, é uma bomba de relógio, como estamos a ver com as relações, por exemplo, com o Islão e com outras redes culturais. Em Portugal, uma coisa tão simples como a relação com os ciganos, por exemplo, não é? Tem que ser enfrentada por todos os agentes da sociedade. Onde é que nós temos a questão da coesão territorial, que é absolutamente fundamental? Ou seja, que contributo é que nós podemos dar às empresas para que nós estejamos a desfazer-nos de territórios do interior, com todos os custos que tem tido, e infelizmente está à vista, não precisa de grande demonstração, com a questão dos incêndios. E podíamos acrescentar, a questão dos incêndios é uma questão grave, vê-se facilmente, mas a questão do abandono dos valores culturais e patrimoniais, por exemplo, e dos recursos económicos, e das gerações que lá viviam e que têm que sair à força, tudo isso são custos que vamos pagar mais cedo ou mais tarde. Portanto, nós temos que ter uma resposta para a coesão territorial. E não é só a coesão territorial do interior, porque em contrapartida nós criamos cidades insustentáveis, de vários pontos de vista, até do ponto de vista do bem-estar psicológico, do ponto de vista da relação afetiva, do ponto de vista da relação humana. As nossas cidades tornam-se humanas. E, portanto, também a coesão territorial tem a ver com as cidades. Mas se isto não bastasse, temos um terceiro desafio da coesão territorial, que é as alterações climáticas e o desaparecimento das zonas costeiras, ribeirinhas e insulares, que vai acontecer inevitavelmente dentro de alguns anos e que vai ter graves problemas do ponto de vista das migrações de pessoas, do ponto de vista do desaparecimento de unidades económicas, de atividades económicas e do ponto de vista da perda de recursos naturais. E, portanto, há uma dimensão territorial que tem que convocar todos os protagonistas, que as empresas têm que acrescentar àquilo que é o seu conceito de sustentabilidade, àquilo que é o seu conceito de desenvolvimento sustentável. E depois há uma dimensão de conhecimento. Como é que nós construímos uma sustentabilidade sem conhecermos aquilo que nos cerca, sem conhecermos os desafios, sem que nas empresas se discuta e conheça todo o impacto daquilo que provoca e os efeitos que isso tem não só no meio à volta, mais próximo, mas também no meio mais imediato, mais longínquo, porque tem efeitos depois em cadeia, não é? E onde é que está a dimensão política? Nós não podemos ignorar a dimensão política da sustentabilidade. Nós não podemos continuar a separar democracia de economia, como aconteceu na Revolução Industrial, em que ambas cresceram lado a lado, cruzando-se de vez em quando, mas muitas vezes de forma insuficiente, quando não dizer perniciosa, porque muitas vezes o poder económico utilizou a democracia e tornou-a refém dos seus interesses. E isto é extraordinariamente negativo para a democracia, como estamos a ver atualmente. Não é? Aquilo que está a acontecer no nosso mundo atual, nós estamos em risco de perder a democracia. E isso é um fator de sustentabilidade. Portanto, temos que trazer a questão política, no sentido mais nobre do termo, mais de cidadania, para dentro da discussão e para dentro das empresas e para dentro de todos os atores da sociedade. E, finalmente, a dimensão ética. Nós não podemos ter uma sustentabilidade sem valores, sem explicitar que valores é que estamos a defender. O valor da solidariedade, por exemplo, o valor da equidade, o valor da transparência, o valor da democracia, entre outros. Sem explicitar isso, que sustentabilidade é esta? É uma sustentabilidade tecnocrática? É uma sustentabilidade meramente funcional, sem que seja uma sustentabilidade como grande missão da sociedade? Pronto, é isto tudo que precisa de ser mudado. É isto tudo que tem a ver com práticas, não apenas com conceitos, com práticas, com maneiras de trabalhar. Porque se nós não percebermos isto, estamos a construir negócios, valores de curto prazo, que obviamente satisfazem quem está hoje no presente, mas não vão satisfazer aquilo que vai acontecer no futuro, quer para nós próprios no nosso futuro, quer sobretudo para o futuro das novas gerações.
Portanto, há aqui uma mudança que, obviamente, tem que acelerar, mas que vai no bom sentido. Vai no bom sentido, mas tem que acelerar e tem que ser mais amplo do que isto, não é? E que as empresas, melhor do que outros atores, podem, elas próprias, porque têm estratégias muito convincentes para isso, através da publicidade e da conjugação da oferta de produto e coisas do género. E têm escala. Podem mais facilmente até convencer os consumidores do que nós, não é? E só têm a ganhar com isto. Não, claramente não. Mas é isso que eu ia dizer. Porque eu fui atleta, não de alta competição, mas fui atleta federado de um clube de âmbito nacional. Não vou dizer qual é, para não fugir suscetibilidades, mas é o Clube de Lisboa. Se for a dizer lá para não, foi Benfica. Foi Benfica. E aprendi uma coisa. Bom, para já eu tinha características morfológicas e cardíacas para fazer esse tipo de corrida, que era as maratonas e as corridas de fundo e meio fundo, não é? Mas para mim isso foi uma lição, até como economista. Eu inicialmente, quando comecei a correr, corria como se fosse correr 100 metros, ou seja, dava tudo no início, não é? Para ir para a frente, gostava de ir à frente, não é? E depois rebentava. Não conseguia acabar a corrida porque rebentava. E aprendi que para fazer uma corrida de fundo e de meio fundo, ou mesmo de maratona, tem que se correr, ganhar ritmo devagar e sustentável, não é? Portanto tem que se aguentar, e que isso implica uma troca com o ambiente de oxigênio e de carbónio que não pode ser acelerado, tem que ser calmo e tranquilo. Pronto, e para mim isto é a imagem. Esta é a imagem que eu acho que as empresas têm que perceber. Elas podem querer ganhar tudo de uma vez, mas vão perder a prazo. Para elas continuarem a ganhar, têm que ganhar menos de cada vez para ganharem sistematicamente de forma sustentável. Porque todos, não são só elas que ganham, é também a sociedade, é também o ambiente, é também o planeta que ganha, não é, com isso. E esta é que é a mudança fundamental de imagem que tem que ser dita, não é? As empresas estão a correr uma corrida de fundo, espero eu, não é? Que elas querem correr uma corrida de fundo. Porque se elas querem correr 100 metros e ganhar tudo de uma vez, vão ter as mesmas consequências que eu tinha, depois não aguentava a corrida, que elas vão desaparecer e, sobretudo, o planeta vai desaparecer e, sobretudo, a sociedade vai desaparecer. Perceber que os ganhos têm que ser ganhos sustentáveis e não ganhos de ganância imediata, não é? Que é aquilo que acontece. Agora, para que isto aconteça, tem que haver, obviamente, empresários convencidos disto, e já há. Tem que haver consumidores que obriguem as empresas com isso, e já há alguns, e associações. Tem que haver governos que incentivem e, em alguns casos, obriguem as empresas a fazer isso, e já há, políticas, nomeadamente. Tem que haver conceitos que sustentem o que é que as empresas estão a fazer e lhes deem a perceber que elas estão no bom caminho e a ganhar a prazo, não é? São estas, e tem que haver tecnologias que permitam isto também, não é? E tecnologias de novo tipo, não é? Que eu penso que as tecnologias e materiais que nós temos em informação e comunicação são muito mais favoráveis a isto que as tecnologias da transformação material. Governança partilhada e participativa. Como explicar, porque às vezes estes termos são demasiado complexos. Governança, para não dizer governação, porque a governação é a ação do governo. E a governança é um conceito que, aliás, tem vários entendimentos, mas o entendimento que parece-me mais interessante é um modelo repartido, é um modelo que utiliza a corresponsabilização como regulação da sociedade, a corresponsabilização. E a corresponsabilização significa, e depois há aqui uma enfatização, partilha entre atores de recursos, perspectivas, comportamentos, etc. Partilha. E participativa significa democrática, não é? Que é trazer a democracia para dentro dos processos. Isto só é possível se nós tivermos o Estado não menos ativo, mas pelo contrário, mais ativo, mas mais parceiro, com as empresas fazerem parte deste modelo, portanto, através das suas lógicas de responsabilidade social, com as organizações da economia social e solidária, para estas organizações sem fins lucrativos, que têm um papel fundamental hoje nos buracos que os dois modelos, Estado e mercado, deixaram na sociedade. Exatamente, do ponto de vista social, ambiental, cultural e tal. São estas organizações que acabaram por preencher esses buracos e cimentar o sistema, e com as pessoas individualmente consideradas. São estes 4 atores que é preciso que trabalhem em conjunto. Isto é possível. Não, sem mecanismos de comando e controle, de forma mais atomizada, mais horizontal? Mais horizontal, mas haverá mecanismos de comando e controle que são construídos coletivamente. Isto é possível? A minha resposta é, isto já existe. Não é se é possível, isto já existe. Quer dar um exemplo? Quero dar, olha. Existe posso dar vários exemplos até. Neste momento, na cidade de Lisboa, existem 16 grupos comunitários
em 16 bairros de habitação social, onde normalmente os problemas são muito complexos, e que têm exatamente esta perspectiva de se juntarem as autarquias locais, os serviços públicos, algumas empresas locais, as organizações de intervenção social e a comunidade individualmente considerada, e as suas organizações, associações de moradores e pais, etc., para resolverem problemas como o desemprego, o lixo, a segurança, a relação entre grupos étnicos, e que uns grupos melhores do que outros, mas estão exatamente a enfrentar estes problemas e já com uma plataforma intercomunitária que junta os vários grupos. E aqui estamos a falar de uma governança local, que é onde é possível começar isto de uma maneira mais olhos nos olhos, mais diretamente. É onde, por exemplo, os empresários entendem melhor isto, porque eles próprios, como são membros da comunidade, e às vezes são simultaneamente comandantes dos bombeiros, dirigente de uma EPSS, mas sobretudo pais de crianças que moram lá, não é? Entendem melhor isto do que uma empresa que está a sobrevoar o espaço porque é multinacional e tem mais dificuldade em entender isto, não é? Estas empresas locais. Mas eu posso dar um exemplo ainda, talvez mais interessante do que este, porque já tenho mais tempo, que é no Conselho de Santa Maria da Feira, onde eu estou também a trabalhar, a ajudar. Já existem, converteram as comissões sociais de freguesia em 21 fóruns comunitários, onde precisamente as empresas, e ali há empresas importantes da área do calçado, da área da cortiça, etc., estão a ter esta interação, esta governança partilhada com as juntas de freguesia, com a Câmara Municipal e com os grupos as coletividades locais, os grupos jovens, as IPSS, as SERCES, etc., na resolução de problemas tão diversos como os problemas das doenças mentais, os problemas do desemprego, os problemas dos jovens nem, dos jovens que não estão a estudar, nem em formação, nem a trabalhar, os problemas dos idosos, do acompanhamento dos idosos. E é muito interessante vermos empresários a perceber que a sua felicidade, o seu valor, não é apenas o valor económico, mas é também a felicidade da sua terra, da sua comunidade. E a perceberem isto de uma forma... E que isso é bom para os negócios também. E que isso também é bom para os negócios, como é evidente. Um é este manual de grupos comunitários, exatamente tem a ver com aquilo que eu disse agora, não é? Porque tem a ver com a existência de grupos comunitários em várias zonas de Portugal, mas já em África, e precisamente fala dos grupos comunitários como um modelo de governança local partilhada e participativa, onde exatamente as empresas podem entrar. Mesmo em África nós temos já empresas a colaborar neste processo, que é muito, muito interessante. Não são muitas, é verdade, digamos, dos protagonistas que eu referi, o menos envolvido, mas já existe. Isso é um passo dado, e sempre que o passo é dado, eu considero que estamos a caminho da utopia, estamos a caminho de um futuro mais sustentável. E, portanto, este livro é o exemplo disso, porque falamos disto tudo, falamos de sustentabilidade, e são problemas que as comunidades locais, mesmo nestes países, estão já a viver, com questões como a água, com questões como o lixo. A gestão do lixo, por exemplo, num bairro de Benguela, só foi possível porque havia um grupo comunitário. A autarquia não estava a resolver isso. E depois, isto é uma das minhas teimosias, não é? Que é o telemóvel da idade da pedra, um iPad, como dizem os meus amigos. Não, é para dizer que há uma coisa fundamental, e isto, obviamente, as empresas às vezes têm dificuldade em perceber isto. Nós descartamos demasiado facilmente aquilo que temos, não é? Os objetos de consumo, as relações, até às vezes os conceitos e as palavras, descartamos, não é? É a sociedade da descartabilidade que rejeita a sociedade de consumo. Mas isso é terrível, porque gera desperdícios quando há coisas que ainda têm utilidade física, deixam de ter utilidade tecnológica. É o exemplo deste telemóvel, quer dizer, obviamente não faz coisas que hoje um iPhone faz, por exemplo, mas permite-me fazer aquilo que eu essencialmente preciso, que é fazer chamadas e mandar mensagens, não é? E como ele ainda funciona, eu recuso-me a pô-lo para o lixo, porque depois vai ser mais uma pequenina peça, mas que vai agravar o problema do lixo do nosso planeta. E, portanto, enquanto ele servir, vou tentar mantê-lo para que não haja mais lixo. É uma pequenina contradição, mas é um pequenino exemplo daquilo que eu acho fundamental nós fazermos.